Glória a Deus. Tudo que Deus falou vai acontecer. E você se lembra do que Deus falou? Amém. Aleluia. O que Deus falou? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu tenho um costume de anotar tudo que Deus fala para mim. Porque eu não quero me esquecer. Amém? A palavra que me abençoa é a palavra que eu lembro. Amém? Não tem como eu acreditar numa palavra que eu já esqueci. Amém? Então mantenha viva dentro de você a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não esquece de nada. Volta lá nas suas anotações. Lembra do que Deus te disse. Porque o que Ele falou vai acontecer. Amém? Aleluia. Obrigada, queridos. Pelo amor de Deus, vai trocar essa blusa. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrada, né, de poder estar aqui, de receber o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês num tempo tão especial, numa época tão especial. 9 anos, mais um aniversário da Igreja do Lamarão. Mas eu não estou aqui sozinha, meu amor está aqui comigo. O pastor Eli, né? Está chegando aqui um casal de pastores, parceiros, amigos, né? Do Ministério Verbo da Vida. Né? Pastor Genival, Vanessa, são amigões nossos. Meu Deus, eu os vi adolescentes. E agora nós somos parceiros de ministério. Como é a caminhada cristã, né, gente? É muito engraçado esse negócio. Mas eu queria chamar aqui o pastor Eli, antes de eu começar a ministrar. E eu sei que Deus tem algo no seu coração para falar para esse povo lindo. Ele está vivo. E Ele está aqui. Ele está vivo. E Ele está aqui. Nós não servimos a um Deus morto. Nós adoramos aquele que está vivo. Ele está vivo. E Ele está aqui. E porque Ele está aqui, milagres vão acontecer. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de salvação. O Espírito do Senhor está neste lugar. Então segure. Alguém falou aqui da palavra lambano. Foi o ministro. E significa, ele já fez tudo. Você chega em um banquete e diz assim: pegue o que você quiser. Jesus fez tudo, diga assim: Binho, pegue o que você quiser. Cássia, pegue o que você quiser. E Deus está dizendo: pegue o que você quiser. Pegue o que você quiser. Pegue o que você quiser. Ele está dizendo: pegue o que você quiser. Hebreus capítulo 2. Versículo 1 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu e a irmã Zuleika pegamos essa verdade e todos os dias a gente agarra mais ela. Quando é que você agarra ela? Quando você medita diariamente e quando você fala
diariamente quando você pratica diariamente. Jesus é Senhor de todas as áreas da sua vida? Ou de algumas? Nós cantamos, a casa é sua, arrume do teu jeito. Deixe ele arrumar a casa. Deixe o dono da casa fazer o que ele quer com a casa. Deixe ele pintar a cor da casa. Deixe ele mudar os móveis. Não é mais do nosso jeito. É do jeito dele. Nosso papel é se entregar. Quando a gente compra um imóvel, uma casa, e diz, é nossa casa, a gente fez o que a gente quis. Ele comprou a sua vida. Deixe ele fazer o que ele quer. Porque o jeito dele é o melhor. Não resista. Hoje é noite de se render. Se render. E receber tudo que ele tem para você. Parabéns, Lamarão. Parabéns, irmãos. 9 aninhos. É hora de crescer. Deus abençoe. Aleluia. Eita, Deus bom. Então, queridos, quando eu estava buscando ao Senhor, eu disse, Pai, são 2 dias de comemoração, de aniversário. O Senhor tem feito tantas coisas lindas no Lamarão, mas o que o Senhor quer falar para o seu povo nesses 2 dias de festa? E Deus colocou uma palavra para dizer para vocês nesta noite. E é para a igreja do Lamarão, para vocês que congregam neste lugar. A palavra que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ouve, ó igreja do Lamarão, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, queridos, Deus colocou no meu coração falar hoje e amanhã com vocês sobre sucesso. Porque Deus planejou vocês para o sucesso. Deus planejou vocês para o aumento. Amém? Então, nós vamos estar falando um pouco hoje sobre sucesso. E amanhã também nós vamos estar falando sobre sucesso. Amém? Mas vamos falar em sucesso em áreas diferentes. Até porque Deus está dizendo para vocês, ei, eu é que sei que planos eu tenho para vocês. Eu tenho planos de fazê-los prosperar. Eu tenho planos de bênção para vocês. Agora, queridos, quando Deus diz que vai fazer uma igreja prosperar, Ele não está se referindo às paredes dessa igreja. Quando Ele está falando que Ele planejou sucesso para a igreja do Lamarão, não é sucesso para as vigas dessas paredes, não é sucesso para essas portas, não é sucesso para esse teto, é sucesso para a vida de cada um de vocês. Se vocês têm sucesso, a igreja tem sucesso, porque vocês são a igreja. Amém? Então, é sucesso, diga, é meu sucesso. Amém? O sucesso particular de cada um aqui, quando somado, dá o sucesso da igreja no Lamarão. E Deus tem planos maravilhosos para esse lugar. E para que estes planos se tornem uma realidade,
a vida de vocês vai ter que mudar primeiro. Porque se Deus tem planos de avanço, não tem como a igreja avançar se o povo não avança. Se Deus tem planos de prosperidade para esta igreja, não tem como esta igreja prosperar se vocês não prosperam antes. Então segura, porque cada vez que Deus fala algo, Deus promete algo para a sua igreja, Ele está falando primeiro é para você. É para você primeiro que Ele está falando. Porque é através de você que os planos dele vão se cumprir neste lugar. Amém? Aleluia. Oh, brecamasse, bremadereche. Aleluia. 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 Pastor Fábio. Aleluia. O espírito da fé tem vindo sobre você. E é realmente uma nova fase. Agora a fé funciona para tudo. Não vai ser fé só para curar. Amém? Deus é muito engraçado comigo. Ele gosta de falar comigo quando eu estou no modo dona de casa. E eu estava estendendo roupa hoje. Quando Deus falou comigo para te dizer isso. Vocês estão planejando crescimento e aumento neste lugar. E todo projeto é crescer para cima. Mas esta é a palavra de Deus para você. Gênesis capítulo 13. Versículo 14. E 15. Olhe até onde sua vista alcançar. Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você vê, darei a você. Amém? Queridos, Deus tem uma forma muito interessante de olhar as coisas. Nós ficamos impressionados com o tamanho da nossa igreja sede ali, que cabe um pouco mais que 1.200 pessoas. Mas sabe quando o pastor Brad Flux esteve lá, nós ainda estávamos, o que hoje nós chamamos de espaço Rema. Mas sabe como é que Deus vê aquela igreja, aquele espaço que hoje para a gente é grande? Deus chamou de barraca. O que isso significa, irmã Zuleika? Significa que os planos dele são muito maiores. Significa que a medida dele é sempre maior. E sabe, queridos, Deus não despeja tudo que Ele planejou, porque senão a gente vai se assustar. Então, Ele vai dizendo aos poucos, Ele vai descortinando, Ele vai descortinando, Ele vai descortinando. E Deus tem grandes avanços para essa igreja nessa região. E o Senhor está dizendo, vocês não vão crescer só para cima, não. A questão aqui não é só aumentar esse prédio, não. A palavra do Senhor para vocês é: olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oeste, olhe para o leste. Aonde a visão de vocês chegarem, aonde os olhos alcançarem, eu vou dar.
Eu vou dar. Eu vou dar. E sabe, gente, não tem só a ver com a obra igreja. Deus está de olho em algo que vai abalar as pessoas nessa região, na área social também. Hoje eu vi novamente, Cássia. Eu vi novamente um campo imenso de girassóis. E você passeando no meio deles. E você fazia carinho naqueles girassóis. E eu sei, gente, que é uma obra social muito grande que vai nascer a partir daqui. Então, gente, fica pronto. Fica pronto para sonhar os sonhos de Deus. Fica pronto, Pai, vai mostrando para a gente o que é que o Senhor quer com a gente, com clareza. Nós só queremos o que o Senhor quer que a gente faça. A gente não quer inventar nada, a gente quer seguir os teus planos. Porque aquele que dá o projeto dá os recursos. Aquele que dá o projeto dá os recursos. Por que vocês acham tanta gente se formando aqui? Vocês acham que é só para ter uma graduação? Vocês acham que é só para ter um diploma? Não é não. É porque o reino vai precisar disso. É porque os planos que Deus tem para esse lugar vai precisar de muitos diplomas. Vai precisar de muitos diplomas. Vai precisar de muitos diplomas. Aleluia. Então é sucesso. Sucesso. E hoje eu vou falar sobre sucesso. E amanhã eu vou falar sobre sucesso. Agora, esse sucesso pega para a vida de vocês. Porque vocês sendo um sucesso, essa igreja será um sucesso. Amém? E hoje eu vou falar de sucesso na área financeira. E amanhã eu vou falar de sucesso na família. Amém? Não tem avanço sem dinheiro, gente. Pastor Darren, quando começou a juntar dinheiro para comprar o terreno, começou com R$1.000. A obra lá já está em mais de 4 milhões. E sabe, gente, não tem dinheiro de político ali, não. É dinheiro do povo. É dinheiro da gente. Então, o reino de Deus, para avançar nessa terra, precisa de muito dinheiro. Mas sabe para onde vem o dinheiro? Primeiro vem para o nosso bolso. E depois vem para o caixa da igreja. Amém? Então, não tem como uma igreja avançar se o povo não prospera. Então, nesta noite, eu quero falar sobre sucesso na área financeira. E amanhã eu vou falar sobre sucesso na família. Porque famílias fortes têm uma igreja forte. Uma igreja com famílias saudáveis é uma igreja saudável também. Porque, gente, se a gente só for santo e crente aqui dentro, mas for um satanás dentro de casa, a igreja vai ser doente. Amém? E aí o tempo que era para a liderança da igreja avançar com o reino, fica gastando tempo, ajeitando um aqui, ajeitando outro ali. É tempo de avançar. Mas nós precisamos estar saudáveis para avançar. Precisamos estar fortes para avançar. Amém?
Queridos, se a gente não é em casa o que a gente é aqui, é tudo hipocrisia. Amém? Deus tem planos para essa igreja avançar sem escândalos. Amém? Sem escândalos. Sem tropeços. Por isso é indispensável falar sobre família. Amém, queridos? Então, hoje a gente vai falar sobre sucesso na área financeira. Ok? Diga, Deus tem interesse no meu sucesso. Aleluia. Deus é bom, gente. Olha, literalmente, Ele tira a gente do pó, do monturo e coloca a gente sentadinho no meio dos príncipes. Eu sei do que eu estou falando. Amém. Aleluia. Querido, já houve um tempo em que em muitas partes do corpo de Cristo não se falava em dinheiro. Não se tinha o costume de pregar sobre finanças, de falar sobre dinheiro, porque havia um entendimento errado sobre riquezas. Eu venho de um tempo, isso não faz tanto tempo assim, viu, gente? E principalmente no meio pentecostal, em que riqueza, alguém ser rico, era quase sinônimo de ser carnal. Ser rico era quase sinônimo de ser frio espiritual. Ninguém entendia que alguém podia ter muito dinheiro e ainda ser fervoroso de espírito. Não se estimulava as pessoas a trabalharem, a estudarem, a buscar algo melhor. Se confundia humildade do coração com poder aquisitivo. A igreja achava que ser humilde era andar com uma roupa mal amanhada, com um sapato com sola furada, com uma roupa desgastada, desbotada. Afinal, nós tínhamos que ser simples e humildes. Mas glória a Deus pela luz da palavra. Porque a gente descobre que humildade não tem nada a ver com o seu saldo bancário. Você pode comer ovo e ser orgulhoso até o pescoço. E eu conheço pessoas ricas. Ricas mesmo, gente, de muita grana. Que senta e conversa com qualquer um, que come qualquer coisa, que tudo está muito bom. Porque humildade, gente, é uma atitude do coração. Tem nada a ver com quanto a gente tem na carteira. Amém? E eu sei também que revelação é algo progressivo. E já houve um tempo que a palavra de Deus era muito distorcida. As pessoas pregavam, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. É a forma errada das pessoas se relacionarem com o dinheiro. Amém? Abraão e Isaque foram homens extremamente ricos. E quem foi que os tornou ricos? Satanás? Não, Deus. Eu acho muito interessante a história de Jó, porque no primeiro capítulo de Jó, diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Rapaz, o cabra não era fraco, não. Ele era o homem mais rico do Oriente. Aí você conhece a história, o diabo tomou tudo dele. Jó fica pobre, miserável, doente. Uma desgraça se abateu na vida de Jó. Mas aí no final do livro, a gente vê Deus entrando em cena.
E é tão interessante, querido, só para provar que Deus não tem problema nenhum com riqueza, que no início do livro diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E aí, quando Deus vai devolver a riqueza para Jó, devolve em dobro. Se devolvesse na mesma medida, né, a metade já estava de bom tamanho. Mas Deus devolveu em dobro. O cara ficou rico em dobro. Aleluia. Por quê? Porque Deus não tem problema nenhum com riqueza. O problema, queridos, é o homem se relacionando de uma forma errada com o dinheiro. O problema é permitir que a avareza tome conta do coração. O problema é você colocar a sua confiança no seu saldo bancário. Esse é o problema. Amém? Aleluia. Mas a verdade, queridos, é que Deus nos quer ver prosperar. Ele, mais do que ninguém, quer ver a gente muito bem. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, João diz assim: amado. Quem é amado do Senhor aqui? Então diz assim, eu vou dizer amado, você vai dizer, está falando comigo, tá bom? Amado. Está falando comigo. Acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, Deus quer que a gente vá bem em todas as áreas. Salmo 35, 27, diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer em nos ver prosperar, gente. Amém? Deus tem prazer em nos ver bem. Deus tem prazer em nos ver desfrutando das coisas boas da vida. Aliás, as coisas boas da vida devem ser desfrutadas pelos filhos. Amém. Aleluia. Eu me lembro que quando eu era criança, uma coisa que se ensinava onde a gente congregava é que crente nunca devia usar ouro. Mulheres eram disciplinadas. Se usava uma pulseira, se usassem um outro anel além da aliança, se usasse um colar, né, Nádia? Porque tudo era pecado, tudo era vaidade. Mas sabe, gente, depois, peraí. Deus, ele disse, minha é a prata, meu é o ouro. E a Bíblia diz que ele é meu pai. Como é que eu sou filha de alguém que é dono de todo o ouro e de toda a prata e eu mesma, como filha, não posso usar o que meu pai tem? Filho de Deus deve usar ouro, sim. Se tem condições, deve usar, sim. Quem usa miçanga, por que vocês acham que os filhos das trevas usam miçanga? Os colares cheios de bolinha de plástico. Porque o nosso pai, ele é que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Se ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, para o outro senhor só sobrou as miçangas. Foi o que sobrou. Aí vamos botar colar azul, colar vermelho, colar branco, cheio de bolinha de plástico. Aleluia. Agora, queridos, essa revelação chegou agora. Só sobrou miçanga para o outro. Jesus. Agora, da mesma forma, queridos, como a palavra de Deus, tem muitos textos que mostram isso para a gente. Não dá tempo da gente estar indo ali e acolá.
Mas assim como a palavra de Deus mostra claramente que Deus não tem problema nenhum com riquezas, pelo contrário, Ele é aquele que promove as nossas riquezas. Ele é aquele que tem prazer em nos ver prosperar. Amém? Mas essa mesma palavra, ela nos instrui sobre como prosperarmos. Qual é o caminho que a gente deve seguir para prosperar? Qual é o caminho que a gente deve seguir para desfrutar de uma prosperidade que vem de Deus? Uma prosperidade que nasce em Deus. Por que, irmã Zuleika, tem prosperidade que não vem de Deus? Tem. 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 Tem muita gente rica com riquezas que não nasceram em Deus. Sabe que as drogas podem fazer uma pessoa enriquecer? Os traficantes, os chefes de... Como é que diz? Os chefes de tráfico, né? Eles são ricos. São milionários. Muitos deles guardam fortunas. Mas a que preço? São ricos, mas passam a vida se escondendo, mudando de um lugar para o outro, mudando de um país para o outro, tendo que falsificar documentos, tendo que, fazer plástica na cara para não ser reconhecido. Passa uma vida como fugitivo. Tem uma riqueza que nem consegue desfrutar. Quer ver uma coisa que também produz riqueza? Prostituição. Prostituição dá dinheiro. Eu estava ouvindo uma entrevista com uma garota de programa, de luxo. Ela disse que ganha por mês na faixa de R$40 mil. Mas a que preço? Se deitando com 3, 4 homens diferentes a cada noite? Desonestidade, corrupção, também dá dinheiro. Nosso cenário político tem provado isso para a gente, né? Quantos homens que acumularam riquezas ilícitas através da corrupção e hoje eles estão passando pelo vexame de estarem atrás das grades, de terem as suas vidas expostas para o Brasil e para o mundo. Essas riquezas, queridos, não nasceram em Deus. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. O que é de Deus começa na bênção e termina na bênção. Você não tem que estar se escondendo. Amém? Então existe um caminho de Deus para a gente prosperar. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Alguns deles. Quem quer saber? Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 31. Gênesis 31. A partir do versículo 38. Aleluia. Gênesis 31, versículos 38 a 42. 20 anos, diga 20 anos. 20 anos. Quem está falando aqui é Jacó, viu, gente? 20 anos eu estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras.
Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Diga, salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Queridos, instruções da parte de Deus para a gente prosperar. Primeiro, trabalho. Segundo, integridade. Amém? Trabalho. Gente, é incrível a quantidade de pessoas preguiçosas crendo em prosperidade. Ó, gente, eu tô tranquila aqui que eu não conheço a vida de ninguém, viu? É incrível. Olha, leem a Bíblia, oram, confessam a palavra, né? Deus me fez cabeça e não cauda. Jesus se fez pobre para que pela pobreza dele eu me tornasse rico. E aí deita num sofá. E ainda sai dizendo para os irmãos: estou aguardando um rompimento de Deus. Sabe o que vai romper, meu filho, na sua vida? Gente, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? Quanta gente crendo em prosperidade e não se levanta para trabalhar. Fica dormindo até meio-dia, 1h da tarde. Vai dormir madrugada, colado em rede social. E está aguardando um rompimento de Deus. O que vai romper é sua conta. O que vai romper é sua despensa. Sabe, gente, olha, lá, Jacó, quando ele chegou lá na casa de Labão, ele chegou lá com a roupa do corpo. Era a única coisa que esse homem tinha. Saiu fugido de casa, para o irmão não matá-lo. Chegou lá com a roupa do corpo. Passou 20 anos lá, mas fazendo sabe o quê? Trabalhando. E aí, se você for ver a história, quando ele sai de lá, ele sai extremamente rico. Porque Deus abençoou o quê? O trabalho das mãos dele. Quer prosperar, filho? Comece a trabalhar. Sabe que já inventaram os 10 mandamentos do preguiçoso? Eu descobri isso. Eu descobri isso, gente. Os 10 mandamentos do preguiçoso. Olha só. Primeiro, viva para descansar. Segundo, ame a sua cama. Ela é seu templo.
Terceiro mandamento: se vir alguém descansando, ajude-o. Vai descansar também. Quarto: descanse de dia para poder dormir à noite. Quinto: o trabalho é sagrado, não toque nele. Sexto: nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Sétimo: trabalhe o menos possível. O que tiver que ser feito, deixe que outra pessoa faça. Oitavo: calma. Nunca ninguém morreu por descansar. Nono mandamento: quando sentir desejo de trabalhar, sente-se e espere que ele passa. Tá com vontade de trabalhar? Senta. Espero que a vontade vai passar. Já pensou? Décimo: não se esqueça, trabalho é saúde. Deixe o seu para os doentes. Sabe, gente, parece engraçado falar essas coisas sobre gente preguiçosa, mas na vida real é muito desconfortável você viver do lado de uma pessoa encostada. É horrível. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios? Nossa. Aí você pode pensar, que palavra para aniversário de igreja. Mas sabe por quê? É porque Deus quer ver você prosperar. E Ele está ensinando para você o caminho das pedras. Amém? O irmão Reagan, ele sempre dizia que o problema da igreja era ela querer andar nos extremos. Sabe, queridos, e existe um meio da estrada. Existe um caminho de equilíbrio. Deus faz coisas sobrenaturais? Faz. Deus dá coisa pra gente que o nosso dinheiro não pode comprar? Dá. Mas você não pode viver nesse extremo de só ficar esperando que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida. Porque a Bíblia também diz, aquele que não trabalha, não coma. Para você não ser pesado para as pessoas. Então, queridos, existe um meio no caminho. Existe um equilíbrio no caminho. Amém? E se Deus está nos ensinando isso nessa noite, é porque Ele tem planos lindos para esse lugar. Mas Ele precisa que você cresça, que você prospere. Porque senão essa obra não pode avançar. Amém? A prosperidade desse lugar depende da prosperidade de cada um aqui. Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 4.
O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios, capítulo 21, versículo 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. E Provérbios, capítulo 10, versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Gente, isso é sério. As mãos diligentes lhe trazem riqueza. Sabe que tem muita gente hoje em aperto financeiro por causa de uma coisa chamada orgulho? Como assim, irmã Zuleika? Conheço pessoas formadas que trabalhavam na área em que elas se formaram, mas de repente veio o desemprego. E aí? E aí essas pessoas estão há 3, 4 anos sem trabalhar. Por quê? Porque não se abriu uma vaga na minha capacitação. Porque eu ainda não encontrei nada na minha área. Mas sabe, queridos, a Bíblia não diz que a mão daquele que encontra algo na sua área é que prospera. Não, é a mão do diligente é que prospera. Amém? Eu conheço, vocês ficariam abismados, um ministro do evangelho poderoso, tem unção de pingar. Mas um dia ele estava dizendo para mim e para o Eli, porque ele vive no ministério itinerante. E ministério itinerante, gente, é o seguinte: quando prega, tem recursos. Quando não prega, não tem recursos. Esse é o preço que o ministro itinerante paga. E aí ele disse para mim e para o Eli, quando eu não tenho agenda, olha só, o camarada é poderoso nas escrituras e na unção, mas ele disse, Eli, sabe o que eu faço quando eu não tenho agenda para levar sustento para minha casa? Eu vou cortar grama. Isso mesmo. Vou cortar grama. As mãos de quem é diligente prosperam. Eu estava anos atrás dando aula em São Paulo, quando eu conheci uma moça que perdeu um emprego bom que ela tinha e não se abriu outra porta em outra empresa. Mas sabe o que ela fez? Ela disse, quer saber de uma coisa? Eu tenho uma família. Barriga não espera. Contas não esperam. Eu preciso fazer alguma coisa. Senhor, me deu uma ideia. O Senhor me deu habilidades. Me mostre alguma coisa que eu posso fazer. E eu acho que Deus está falando com pessoas aqui. Me mostre o que eu posso fazer. E ela se lembrou que ela tinha uma habilidade. Ela sabia fazer unha. E sabe o que ela fez, gente? Ela fez um diferencial. Ela arrumou a malinha dela, bonitinha, e começou a fazer uma clientela a domicílio. O negócio foi pegando, foi pegando, foi pegando. Uma cliente foi passando para outra, uma cliente foi passando para outra. E chegou num ponto que, quando ela ia num prédio, ela passava um dia inteiro naquele prédio, porque as vizinhas dos andares queriam fazer unha com ela. Quem não quer a comodidade de não precisar sair de casa? Para encurtar a história, ela comprou o carro dela fazendo unha. Ela ajudou o marido a reformar a casa deles fazendo unha. Tem uma outra amiga, irmã em Cristo,
que trabalhava também numa empresa. Perdeu o emprego. Não se abriu porta em nenhuma outra empresa. Mas, Senhor, o Senhor me deu habilidade para eu fazer alguma coisa. E sabe o que ela sabia fazer? Ela sabia fazer trufas. Formada. Com diploma. Mas a Bíblia diz que a mão do diligente é que prospera. E ela diz, Senhor, eu vou fazer trufa. Botou a vergonha no bolso, botou o orgulho no outro bolso, armava a bolsa dela, né? Cheia com os pacotinhos de trufa. E ela conhecia muita gente num shopping lá em São Paulo. Eu sei que ela voltava para casa com a bolsa dela vazia. E foi vendendo trufas que ela comprou um carro zero. Vocês estão entendendo, gente? Agora, eu estava dando aula em Campina Grande e eu conheci uma história maravilhosa, gente. De um lugar que tem lá, uma doceria que tem em Campina Grande, que está bombando lá. Mas aí, quando eu conheci a história, aí foi que eu gostei mais do negócio. Porque como é que o negócio nasceu? Nasceu dentro de uma situação de aperto. O marido trabalhava numa indústria, ganhava muito bem, mas a indústria faliu. E a única coisa que ele sabia fazer na vida era o trabalho que ele fez durante anos naquela indústria. Só que não tinha outra indústria em Campina Grande. E agora eu vou fazer o quê? Ficou esperando, foi lançando currículo, e cadê outra porta se abrir? Não se abria. Só que aí a esposa, vendo a situação, ela disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer bolo. Ela tinha mão boa para bolo. E ele com os diplomas dele lá, gente. E a esposa dele foi fazer bolo. Glória a Deus. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, que ela precisou agora da ajuda dele. E o homem que só sabia coisas de indústria foi aprender a coisas de bolo. Por quê? Porque o negócio estava dando certo. E hoje, eles têm uma vida de luxo. Hoje, eles viajam para o exterior. Hoje, ele não quer nem saber em ser empregado de ninguém. Porque o negócio vai muito bem, graças a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Então, às vezes, as pessoas estão empacadas. Não tem nada na minha área. Ei, tem outras coisas para fazer. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades. Lembra disso, a mão do diligente prospera. Amém? Não adianta você ficar confessando palavra dentro de casa, ficar colado em WhatsApp, Instagram o tempo todo, esperando que o emprego vai bater na sua porta. Enquanto não chega aquilo que você está sonhando, vai fazendo outra coisa. Gente, nenhum trabalho é vergonhoso. Vergonhoso é passar fome. Vergonhoso é chegar o dia de pagar as contas e você não ter o com que pagar. Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Amém? Deus quer te fazer prosperar. Deus precisa que você prospere. Porque esse lugar precisa avançar. Amém? Agora, eu disse para vocês que um dos caminhos para prosperar é trabalho e integridade. Jacó foi altamente íntegro com Labão. Ele foi íntegro além da medida. Ele abriu mão até do que ele tinha direito. Integridade.
É um caminho para prosperar. Abra sua Bíblia no Salmo 15. Salmo, capítulo 15, versículos 1 e 2. Aleluia. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí o Senhor responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Provérbios 28, 6. Provérbios 28, 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Sabe, gente, eu tenho orgulho de poder falar. Eu nasci num lar muito pobre. O transporte do meu pai sempre foi bicicleta. Mas a primeira pessoa com quem eu aprendi sobre integridade não foi com Jesus. Não foi na Bíblia. Foi com meu pai. Foi com meu pai. Meu pai sempre foi um homem rico de integridade. Eu só quero o que é meu. Eu só quero o que eu tenho direito. Amém? Provérbios capítulo 10, versículo 9, esse é maravilhoso. É um bom texto para você grifar na sua Bíblia. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Gente, não tem lei que pegue quem anda certo. Não tem lei que pega quem anda certo. Quem anda certo não precisa se esconder de nada. Amém? Eu lembro quando Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, e ele tem uma postura bem ferrenha contra os imigrantes ilegais. Muitas pessoas vieram perguntar para mim: e agora, Zuleika? E aí, como é que vai ficar a situação do Lucas? Porque o nosso filho mora nos Estados Unidos, ele está lá há 5 anos. E eu disse: gente, tem problema nenhum, porque o Trump ganhou as eleições, ele só está contra os ilegais. Nosso filho não está naquele país ilegal. Amém? Até hoje, Lucas se mantém legal naquele país. É caro? É. Mas ilegal lá ele não fica. Amém? Então, queridos, não tem lei que pegue quem anda certo. O povo que está lá ilegal é que tem que andar se escondendo. Quem está legal, não. Amém? Aleluia. Queridos, nós somos da luz, nós somos da verdade. Qualquer negócio que envolva mentira, que ninguém pode saber como é que foi que aconteceu, sabe, isso não é bênção. Isso é corrupção. Ainda que você ganhe, né, pareça que você está tendo vantagem no negócio. Mas se você não pode contar para as pessoas como foi que isso aconteceu, se tem que ter mentira envolvida no processo, isso não é bênção, não. Isso é corrupção. Isso é desonestidade. E às vezes, quando a gente fala em corrupção, a nossa cabeça de brasileiro vai logo para os nossos políticos, né? E a gente pensa logo em corrupção, nos milhões de reais que eles roubaram da gente. Mas sabe, queridos, a corrupção, ela está instalada no dia a dia das pessoas. A corrupção, ela está instalada no cotidiano das pessoas. Por exemplo, receber um troco errado
e não devolver. Aí você vai numa loja comprar alguma coisa e você está ali barganhando um desconto, né? E fala com o gerente, ó, me dê um desconto melhor. Aí daqui a pouco lá vem o gerente, olha, é o seguinte, a gente até pode dar um desconto maior, mas seu produto vai sem nota. Vai só com recibo. E aí você acha que, uau, que bênção! Eu ganhei uma bênção. Não, você não ganhou uma bênção. Você se envolveu numa coisa chamada sonegação de imposto. Porque o gerente não está te dando absolutamente nada. Ele só está deixando de pagar o governo e está dando para você. E você está sendo conivente. Está entendendo? Ah, olha, pode ir, a gente pode te dar um desconto maior, mas só vai com recibo. Ah, não tem problema não. Para que eu quero nota? Inventar histórias para ter direito a benefícios. Estão entendendo, gente? Eu ouvi uma vez uma mulher testemunhando. Na cabecinha dela, ela estava contando um testemunho. Mas, gente, as pessoas estão tão acostumadas a fazer o que é errado, que o errado passa a ter um tom de coisa certa. E as pessoas já não têm mais dimensão do certo e do errado. E ela estava contando que ligaram para ela, uma amiga dela de infância, disse, mulher, venha para cá, para o interior, que aqui estão aposentando as pessoas. E ela morava aqui em Aracaju. Como assim estão aposentando? Não, pode vir. Pode vir que você se aposenta rapidinho. E olha, pode ficar tranquila, você não vai precisar dizer nada. Pode deixar que a gente diz. Como assim? O que estava acontecendo, gente? O Fundo Rural estava concedendo o benefício às pessoas que passaram a vida inteira na lavoura, trabalhando na agricultura. Gente com as mãos calejadas de trabalhar na terra, de trabalhar na roça. Essa amadinha nunca plantou nenhum pé de coentro. Mas alguém disse para ela, venha para cá, mulher, que você vai sair daqui aposentada. E voltou para Aracaju mesmo, com benefício. Alguém teve que dar um falso testemunho, inventar uma história lá, que ela era agricultora. E ela ainda abre a boca para dizer, irmãos, eu nunca nem contribuí. E eu já estou aposentada. Misericórdia. Mas olha a cabeça, para ela isso era bênção. Isso não é bênção não, gente. Isso é corrupção. Isso é desonestidade. Eu fiquei sabendo de uma moça que viajou para um país da Europa, não lembro qual foi. Mas ela voltou impactada com uma cena. Não lembro se era na Dinamarca, mas os países da Europa usam muito trens, né? Eles usam muito ferrovias. E ela chegou numa estação de trem e tinha uma fila enorme para o pessoal passar na catraca. E tinha uma outra do lado vazia. E algumas pessoas, só algumas pessoas que passavam por aquela catraca. E aí ela estava na fila que tinha o povão, mas aquela outra catraca chamou a atenção dela. E aí ela perguntou, quem é que pode passar por aquela catraca? E aí a pessoa que estava na fila respondeu, não, ali
é liberado para as pessoas que não têm condições de pagar o trem. E eu fiquei pensando, essa catraca aqui no Brasil. Não tinha fiscal lá, não tinha ninguém pedindo um documento atestado de pobreza. E uma fila enorme na catraca do povo que estava pagando. E ali não, ali é só para quem não tem condições. Povo íntegro. Está entendendo, gente? Aí você não é estudante, mas anda com um passe de estudante. Isso é errado. Eu já falei isso aqui. Jesus. Vocês sabem, olha, o Lucas, quando ele foi para os Estados Unidos, algo que é muito comum lá são casamentos arranjados. Casamento de mentirinha. Ou seja, um imigrante se casa com uma pessoa americana, convive com essa pessoa durante 2 anos para poder pegar o green card. Esse é um artifício que muita gente faz uso. Se casar de mentira. Para mentir para a imigração, de que está casado com uma pessoa da nação. Você acredita que fizeram essa proposta para o meu filho dentro da igreja? Lucas, por que você está gastando tanto dinheiro estudando? Rapaz, você é amigo de tanta gente. Pega uma colega sua americana aí e casa com ela, cara. Casa só no papel. A bênção do Senhor enriquece e não traz vergonha. Você pode contar para todo mundo. Você pode dizer assim, olha, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Porque não tem arrumadinho no meio. Vamos lá para Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículos 1 a 5. Jesus, o tempo está passando. Vamos lá. Rapidinho. Daniel 6, a partir do primeiro versículo. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Aleluia. Sabe, queridos, esse é o desejo do meu coração. Que a gente, como igreja, a gente cresça tanto em santidade, a gente cresça tanto em integridade, a gente cresça tanto em diligência, de chegarmos a tal ponto que quando as pessoas forem vasculhar a nossa vida para procurar alguma coisa que produza vergonha, elas digam: caramba, não tem nada.
Sabe, que crente só seja perseguido porque crê em Jesus. Queridos, nós éramos o povo para ser desejado em qualquer empresa. Sabiam disso? Abrir a boca e dizer, eu sou crente, isso era para pesar num currículo. Isso era para abrir porta num currículo. Mas sabe que hoje é o contrário? Infelizmente. Se você vai fazer uma entrevista para um emprego, é melhor você nem dizer que é crente. Fica quietinho. Deixa primeiro o patrão te conhecer, para não te julgar pelo mau testemunho de outros. Porque crente já criou fama, que é um povo preguiçoso, que é um povo que dá trabalho nas empresas. Crente desonesto, crente que mente. E aí, os donos de empresas estão assim, Deus me livre de contratar um crente. E crente inquilino, então? Assim, queridos, de donos de imóveis, que se souberem que a pessoa que está pleiteando aquele aluguel, alugar aquele imóvel, se souber que é para um crente, diz, não alugo não. Alugo para todo mundo, menos para crente. Não quero saber. Gente, é assim que as pessoas falam, não quero saber dessa raça aqui dentro. Por que será? Crente que não paga aluguel, crente que sai devendo, crente que não dá uma satisfação, crente que depena o imóvel alheio, sai arrancando chuveiro, arrancando lâmpada, tem crente arrancando pia, vaso sanitário e tanque. É verdade, gente. Vocês estão entendendo? Nós deveríamos ser perseguidos pela nossa fé e não pela nossa conduta. Isso mesmo. Pelo contrário, gente, onde entrar um filho de Deus, eu acredito que a gente tem que se destacar. Não é porque a gente é melhor do que todo mundo, não. Mas, convenhamos. Mora dentro da gente uma pessoa que sabe absolutamente tudo e sobre tudo. Como não se destacar com a pessoa do Espírito Santo morando em você? Então, filho de Deus, onde chegar, é para se destacar mesmo. É para acontecer a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Tem a função de todos os outros, mas se destaca no meio de todos. Por quê? Porque é íntegro, porque é diligente, porque o patrão mal abriu a boca já está fazendo, porque existe um espírito de sabedoria. Às vezes o patrão está quebrando a cabeça, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E o Espírito Santo diz, fala para ele assim, assim, assim. Estão entendendo? Ele pede 10, você não faz 5, você faz 20. A mão do diligente prospera. Amém, queridos? Então, diga, trabalho, integridade, caminho para prosperar. Mas existe uma lei também para prosperar. E rapidamente, eu quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. A partir do versículo 8.
Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro, diga primeiro. Primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Um outro caminho para prosperar, e aqui é uma lei, queridos: a entrega, o semear. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 6, a gente não vai ler, não dá tempo, mas nós temos o episódio em que Jesus está falando para uma multidão, ele se compadece daquela multidão e pergunta para os discípulos: ei, como é que a gente vai dar de comer para eles? E um dos discípulos diz: nem dinheiro para 200 dias de trabalho daria para a gente saciar com comida esse povo. E aí Jesus pergunta: o que tem aí? E aí chega Filipe: ó, Senhor, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Absolutamente nada para uma multidão. É tão pouco, é pouquíssimo. Mas Jesus disse: vai lá, pega isso. E você conhece o final da história. Queridos, Deus, essa é uma lei. Deus não multiplica o que eu tenho. Deus multiplica o que eu dou. É assim que funciona a matemática de Deus. Amém? Se você está no reino de Deus, você precisa entender que o reino de Deus vai na contramão do mundo. O mundo diz: você quer multiplicar, você quer ter mais dinheiro, então esconda, guarde, não dê, não empreste. Sabe? Acumule, acumule, acumule. O reino de Deus vai na contramão disso. Por quê? Porque enquanto o dinheiro está no meu bolso, ele é só dinheiro. Mas a partir do momento que eu entrego, que eu semeio, ele passa a ser o quê? Semente. E não importa se é muito, se é pouco. Aliás, queridos, às vezes as pessoas pensam: mas Senhor, é tão pouco que eu tenho para dar. É tão pouco. Dê. Sabe por quê? Porque a ótica de Deus nessa questão do muito e do pouco é bem diferente da ótica humana. Marcos conta que um dia Jesus resolveu ficar em pé, observando as pessoas ofertarem. Os ricos foram e depositaram grandes quantias. E Jesus estava ali olhando.
E lá vem uma viúva que depositou lá no gasofilácio 2 moedinhas que não valiam nada. E sabe o que foi que Jesus disse para os discípulos? Ei, sabe que essa mulher, ela deu mais que todos os outros? Porque todo mundo deu do que sobrava. Ela deu da falta dela. E quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para ela como é que ficou a vida dela depois. Porque eu sei que nunca mais a vida dela foi a mesma. Amém? Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor que ele estava numa igreja grande e ele lançou um projeto. Ele estava lançando o livro dele. E lançar um livro é um projeto caro. E ele estava lançando o projeto para a igreja. E, de repente, vem uma irmã, quando terminou o culto, ela veio e disse: pastor, olha, eu vi o senhor falando do projeto do seu livro e eu não tinha dinheiro, mas eu não queria ficar de fora. O único dinheiro que eu tinha era esse aqui, R$10, que eu ia dar para minha filha, para ela comprar um remédio para mim, porque eu estou com dor de ouvido. Mas eu não podia ficar de fora. Então, eu quero dar esses R$10 para ajudar o senhor a editar o seu livro. Ele disse que quando viu aquela cena e o que a mulher estava falando, ele sentiu vontade de dizer: pelo amor de Deus, minha irmã, fique com o seu dinheiro. Afinal de contas, ele pensou, né? O que são R$10 para um projeto tão caro? E outra, a mulher está tirando de um remédio que ia comprar para o ouvido dela. E R$10 no meio de tanto dinheiro que eu preciso, é nada. Mas quando a língua dele coçou para ele agradecer, o Espírito Santo parou e disse: não faça isso. Não faça isso. Eu falei para ela semear no seu projeto. Eu quero abençoar a vida dela. E você não vai impedi-la. E aí ele recebeu com toda alegria os R$10. E o Senhor falou: ore por ela. Ele impôs as mãos sobre os ouvidos dela e ela foi curada na hora. Sabe, queridos, às vezes o diabo vem sussurrando: é tão pouco que você tem. É tão pouco, não vai dar para nada. O pastor lança um projeto: a gente vai precisar de 40 mil, a gente vai precisar de 50 mil. Oh, meu Deus, eu só tenho R$50. O que são R$50? Na sua mão pode não ser muita coisa, mas na mão daquele que multiplica é. Amém? Kenneth Copeland, que hoje tem um ministério milionário, que doa aviões. Esse homem já foi tão pobre, de maré desci, que a primeira coisa que ele doou uma vez num culto foi o botão da camisa dele. Porque nem dinheiro tinha. Gente, a gente precisa entender uma coisa: tudo com Deus passa pelo coração. Tudo com Deus passa pelo coração. Deus não está olhando para as cifras. Deus está olhando para o seu coração. Semear na vida de um filho de Deus é um estilo de vida. Então, quando as coisas vão bem, quando as coisas não vão, a gente continua semeando. Quando tem muito e quando tem pouco, a gente continua semeando. A gente continua entregando. Por quê? Porque na nossa mão é dinheiro, mas quando a gente entrega, é semente. E aquele que multiplica, multiplica mesmo, gente.
Não faltou farinha, não faltou azeite para a viúva. O menino que doou os 5 pães e os 2 peixinhos voltou para casa com 12 cestos. Porque essa conta só o céu fecha. Ninguém nunca vai ficar pobre por semear no reino de Deus. Quer ser próspero? Trabalhe, seja íntegro, mas seja um semeador. Entregue o seu dízimo. Não retenha o que é do Senhor. E tenha alegria em semear na casa de Deus. Porque Deus nunca vai tirar nada de você. E ainda quando Ele mesmo diz para você, dê. E você diz, oh Senhor, nesse exato momento eu não estou podendo dar, Pai, o Senhor sabe. Mas ainda assim o Espírito Santo está lá dizendo, dê. Sabe o que Deus está fazendo? Ele não está te roubando, Ele não está te subtraindo. Ele só quer multiplicar o que você tem. Ele só quer aumentar o que você tem. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de aumento. Ele é um Deus de acréscimo. Eu poderia ficar aqui a noite inteira contando para vocês as experiências que o pastor Eli e eu já tivemos, já experimentamos de ver Deus nos aumentando, nos acrescentando. Porque, queridos, o único ladrão que eu conheço é Satanás. Amém? Você pode fechar seus olhos? Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra. Ela é a verdade. Ela é mais doce que o mel. E ao mesmo tempo é carregada de poder. O Senhor tem planos lindos para esse lugar. Para a igreja do Lamarão. O Senhor não vai acrescentar essa obra apenas para cima, mas ela vai se estender para os lados. O Senhor tem planos tão lindos para esse lugar, mas começa pelo teu povo nesse lugar. Então, Pai, eu oro para que a tua palavra que foi semeada nesta noite, assim como um dia os discípulos se encontraram com Jesus no caminho de Emaús. E eles disseram que a tua palavra ficou queimando no coração deles. Pai, que assim seja nesta noite. Que cada um volte para casa com essa palavra queimando no coração. Que caminhos sejam emendados. Que posturas sejam mudadas. Que escolhas sejam feitas. Que decisões de mudança sejam tomadas. Porque o Senhor quer prosperar este povo. Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Eu oro, Pai, para que a tua palavra, ela fique guardada em cada coração. E que ela frutifique na vida de cada um. E cada filho teu neste lugar, experimente o poder da tua palavra. E o quanto é maravilhoso obedecer os princípios da tua palavra. Um povo comprometido com a tua palavra. Um povo que está pronto para sofrer o dano, mas não abrir mão da tua palavra. Obrigada, Pai. Obrigada pelos planos maravilhosos. Obrigada pelas portas que vão se abrir. Obrigada pelas oportunidades que vão chegar. Obrigada pelos projetos
coração e na mente. Inspiração para empreender. Obrigada, Pai. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: só podia ter sido Deus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria que você, ainda com seus olhos fechados, aleluia. Nós falamos um pouco nesta noite sobre sucesso. Sucesso na área financeira. Mas sabe, queridos, o sucesso na vida de uma pessoa não começa pelo dinheiro. O sucesso na vida de uma pessoa começa quando ela abre a sua vida para Jesus. Aí começa o sucesso. Porque as riquezas de um homem não consistem nos bens que este homem tem. A maior riqueza que um ser humano pode ter neste mundo se chama Jesus. Porque quando Jesus entra na nossa vida, entra a fonte na nossa vida. Entra a fonte da paz, entra a fonte da alegria, entra a fonte da provisão, porque Jesus é a fonte. Então, melhor do que ter algumas coisas, o melhor é ter a fonte. Por isso é que a gente diz que sucesso de verdade começa na nossa vida quando a gente tem Jesus, porque Ele é a fonte. Amém? E eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez você seja bem familiarizado com a igreja, com os cultos. Você gosta de estar aqui, você gosta das canções, você gosta da palavra que é ministrada, mas você mesmo nunca abriu a sua boca para dizer: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém aqui que nunca fez isso e quer fazer nesta noite? Se tem, eu só queria que você fizesse um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? A gente não está falando de religião, a gente está falando de um relacionamento vivo com Deus, que só é possível através de Jesus. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que já congregou? Você já nasceu de novo, mas por alguma razão você se afastou do convívio da igreja? Mas você já descobriu que não tem nada lá fora para você. Seu lugar é na casa do Pai. Tem alguém aqui nessa condição que quer voltar para casa hoje? Se há, eu só queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Todo mundo crente? Todo mundo salvo? Então hoje foi uma conversa de papai com os filhos, né? Deus quer te fazer prosperar. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer que você se destaque no que você faz. Amém? Pastor.